Olá, turma de oitavo ano, tudo bem? Na última aula vimos aí Conto Fantástico e, além do Conto Fantástico, Conto Fantástico é um subgênero e outros subgêneros vimos que temos aí conto de ficção científica, conto de terror, conto de aventura, tá certo? Então, vamos para a correção correção da nossa atividade que foi proposta na aula anterior, ok? Então, temos aí um dos mais importantes elementos do enredo é o conflito, certo? Justamente aí já tivemos a oportunidade de verificar aí os elementos que constituem aí o enredo, ok? O conflito é uma posição de interesse que, ao criar uma tensão em torno da qual se organizam os fatos narrados, ou seja, você tem aí um estado inicial e de repente começa a dar início ao conflito. Desse conflito chegamos aí uma tensão máxima e então temos aí o início da resolução desta narrativa, ou seja, o encaminhamento para o desfecho, ok? Então, prende a atenção do leitor. No conto Andarilhos, em que momento se inicia o conflito, certo? Gente, o conflito ele vai iniciar justamente no momento em que os caminheiros começam a ter ideias diferentes. Vocês perceberam que durante a narrativa tinha lá um caminheiro, de repente 2, aí depois durante a narrativa 3. Então ele vai utilizando aí esse recurso linguístico de que durante essa caminhada muitas pessoas iriam formando um grupo e quando esse grupo chegou a um determinado número, as ideias começaram a apresentar diferenças, ok? Vamos à segunda questão. Como outros textos narrativos ficcionais, o conto costuma ser narrado em em primeira ou terceira pessoa do discurso ou gramatical. Em que pessoa é narrado esse conto? Gente, o narrador, ele participava da narrativa? Ou ele só observava? Ou ele sabia o que os personagens pensavam ou o que iam fazer? Não? Só em terceira pessoa mesmo? Certo? Ou seja, o narrador, ele apenas observava. Então, gente, nesse caso aí temos em terceira pessoa, o narrador conta os fatos sem participar da história, ok? Vamos à terceira questão. O texto Andarilhos é um conto. Os gêneros narrativos ficcionais apresentam alguns elementos em comum, como fatos, personagens, tempo, espaço e narrador. Nesse conto, quais são os personagens envolvidos na história? Gente, os personagens tínhamos aí. Inicialmente, tínhamos apenas um andarilho. Depois, com eles no decorrer dessa caminhada, esse grupo ia aumentando, tá certo? Então, nesse caso aí, inicialmente, um andarilho, depois, vários andarilhos. Esses aí são os personagens envolvidos nesta narrativa. B. Onde acontecem os fatos narrados? Gente, durante toda essa narrativa, os fatos narrados eles aconteceram justamente onde? Numa estrada, ok? Vamos aí ao item C. Que expressões marcam o tempo da narrativa? Então, obviamente, o termo que estiver trazendo uma ideia de tempo, ou que você viu aí no estudo linguístico anterior, advérbios de tempo, então serão aí os termos ou expressões que poderão denotar tempo, ok? Então são eles. Um sol de rachar. Podemos aí ver que seria durante o dia ou no meio da noite. No meio da noite, mais ou menos aí 11 a meia-noite, meia-noite e meia. Podemos presumir assim, certo? Então está aí a nossa resposta. Vamos à quarta questão. No conto em estudo, fica clara a ideia de que os caminheiros estão em busca de algo. O que eles buscam? Gente, comprove a resposta com um trecho do texto. Gente, eles estão buscando o quê? Eles buscam uma terra boa.
certo? Os quatro não andavam à toa, buscavam uma terra boa. Essa terra tem parentesco com o céu, tá certo? Então, esses seriam os elementos que estão comprovando aí que realmente eles estavam buscando uma terra boa, ok? Quinta questão. O tempo de duração dessa história se caracteriza por apresentar um engajamento de mais andarilhos ao grupo. Que recurso linguístico marca essa ideia? Exemplifique com uma passagem do texto. Então, gente, o que pode... o recurso linguístico utilizado justamente a citação dos números, como eu falei logo no início, certo? Em que foi utilizado, quando falei, a utilização de recurso linguístico, a questão de números. Então, está aí, para comprovar o que foi dito anteriormente, temos a questão 5. A citação dos números, esse foi o recurso linguístico. Olha aí, 2 andando e os quatro não andavam à toa. O crescimento do número de andarilhos marca o desenrolar da história. Tanto é que, ao final, teve uns que preferiram ficar em um local, enquanto o outro decidiu continuar sua caminhada. Provavelmente para explorar mais ainda. Vai que ele encontra algo melhor do que foi encontrado naquele momento da narrativa, ok? Vamos à sexta questão. No decorrer do Calma. Falando aqui. No decorrer do percurso, os caminheiros começaram a discutir. Por qual motivo? Gente, eles começaram a discutir porque não sabiam se poderiam suportar tanto brilho das pedrinhas que encontraram no caminho. Então, foi por isso que eles começaram a discutir, ok? B. Qual foi a solução encontrada por eles diante dessa situação? Quando o clima lá esquentou, eles preferiram ficar o quê? Eles silenciaram, ficaram em silêncio, ok? Sétima questão. Depois de algum tempo de caminhada e já em grande número, os andarilhos resolveram se estabelecer, pois acreditavam que o lugar era ideal. Podemos afirmar que essa decisão foi tomada e aceita por todos os caminheiros. Gente, como vocês viram lá, né? Teve um que, não, aqui não é boa o suficiente para mim, vou continuar minha caminhada, tá certo? Não, pois um dos caminheiros resolveu continuar andando sozinho. Vamos aí, essa afirmativa, tá certo? Considerando o comportamento dos demais andarilhos, assinale a afirmação verdadeira. O texto valoriza a ideia de que é preferível estar sozinho, tá certo? Em nenhum momento a narrativa deixou isso claro, tanto é que eles se fortaleceram quando estavam em grupo, ok? Vamos a C, vou pular aqui a C para C por um certo motivo que vocês irão ver e provavelmente já perceberam de acordo com a resposta que vocês colocaram. O texto valoriza a ideia de que não devemos estar em grupo. Nada disso, também está contrariando o que foi colocado na narrativa, ok? Então, a nossa opção correta será o item B. O texto valoriza a ideia de que estar em grupo permite conhecer diferenças e criar estratégias de convivência, ok? Obviamente que ele decidiu andar sozinho não porque era uma estratégia para fugir do grupo, ou porque era melhor estar sozinho. Não, apenas uma decisão lá que ele achou que não era o local ainda ideal para ele. 9. 19 caminheiros decidiram fincar o pé e se estabelecer. 2. 19 caminheiros acabaram de fincar o pé num galho de árvore, ou seja, provavelmente prenderam aí o pé em um galho, ok? Então vamos lá, observe que essas expressões destacadas apresentam diferentes sentidos, pois estão em diferentes contextos. Indique o sentido da expressão destacada em cada oração. Então, gente, a primeira oração, fincar o pé significa fixar, estabelecer, ou seja, morar naquele local. Já o segundo significa aí cravar o pé em algo. 10ª e última questão. Para você, quem estava certo? Os caminheiros que permaneceram ou o que seguiu sozinho? Justifique sua resposta. Então, obviamente, aí teremos uma diversidade de resposta para esta questão. Eu espero que você dê a sua resposta aí no nosso encontro logo mais. Tudo bem, gente? Então é isso. Espero que todos vocês tenham conseguido êxito na atividade, ok? Qualquer dúvida, teremos aí o nosso próximo encontro. Tudo bem? Então, tchau, até a próxima aula.